Olá, caros investidores e investidoras, bem-vindos a mais um episódio do nosso Mais Respostas. Estou aqui com o Lucas Paulino, meu sócio, para responder as dúvidas de investidores que a gente recebe em todos os nossos canais. Olá, tudo bem? Vamos lá. Então hoje separei aqui também algumas dúvidas que são bem pedidas para a gente, porque é um assunto que a gente fala bastante, né? Fundos de investimentos. Separei aqui algumas perguntas bem legais, então, para a gente responder. Vamos ver as perguntas cabeludas aí que o pessoal enviou. Vamos ver aqui. Começando aqui pela Marisa, que nos perguntou no chat lá no site o seguinte: tem vencimento em fundo de investimentos? Tem sim, tá? Então, vamos partir do princípio que os fundos mais conhecidos são os fundos abertos, onde o investidor pode aplicar, mas inclusive tem fundos conhecidos como fundos de curto prazo, que já tem uma data de fechamento ali muito curta, menor que 2 anos, tá? Então ele já abre com uma data de fechamento datada já ali. Tem esses casos raríssimos, tá? Vai ser uma ou outra pessoa que vai demandar isso. E vai ter caso de alguns fundos que é criado com um propósito específico. Vai ter um fundo de investimento que vai investir em ativos XYZ, que juntam alguns investidores, eles falam, olha, a gente vai investir nesses ativos e vai ter um vencimento, sei lá, de 5, 10 anos. Os investidores, eles entram com esse recurso, compram esses ativos, fecham esse fundo. E por que vai ser questões bem específicas ao acontecer isso? Que imagina o seguinte, quando uma pessoa ela abre um fundo, compra esses ativos, entra alguns investidores e fecha esse fundo, um fundo fechado ele não tem come-cotas. Então você não vai ter aquele come-cotas que acontece semestralmente, ele só vai ter o imposto de renda quando ele abrir novamente o pessoal resgatar e logo em seguida ele fechar, né? E você tem um ganho tributário aí quando você não tem a cobrança de imposto de renda semestralmente. Então, mas é em casos muito específicos mesmo que as pessoas criam um fundo com uma data já de fechamento. A maior parte dos fundos que estão ali abertos ao público, eles são fundos que, se você olhar o regulamento, tá escrito lá que é por tempo indeterminado. Né? Então ele não tem uma data para ele fechar. Ele só vai fechar se ele observar que não tem ninguém aplicando nele. E um fundo de investimento é que nem uma empresa, ele tem um custo. Né? Obviamente o gestor ele vai pegar e ele vai fechar esse fundo. Então quando ele vê que não tem nenhum cotista entrando, ninguém está aplicando, quem está dentro ele vai avisar que ele vai fechar esse fundo. As pessoas elas vão saindo, obviamente é avisado com antecedência, né? As pessoas resgatam todo o recurso e depois fecha o fundo. Mas a maioria dos fundos eles são por prazo indeterminado, é muito raro ter um fundo fechado. E que não comentei, o fundo normalmente ele só vai fechar se ele não tiver uma adesão de investidores. Houve até um tempo, né, quando o COI ainda não estava rolando aqui no Brasil, que o pessoal fazia muito fundo de capital protegido, né? Perfeito. Que daí era uma forma de simplificar uma operação estruturada, né? Que é uma operação com opções, com às vezes ativos estrangeiros, uma operação bem complexa de se montar e montar um a um, investidor por investidor. Muito bem lembrado. Né? Acabava gerando um custo, né? Era difícil explicar para o investidor como é que funcionava. Então o pessoal montava um pacotinho, né, que era um fundo de investimentos, já com prazo de início e fim ali, tudo certinho, e vendia como um fundo de capital protegido, né, porque ele não tinha como ter perdas, né, a perda dele era limitada. Isso foi muito comum até 2015, 2016, até que as instituições começaram a aderir cada vez mais, o qual fica muito mais simples emitir essa estrutura, muito mais barato. Mas se vocês entrarem na nossa lâmina de comparação de fundos e pesquisar na barra de pesquisa de fundo capital protegido, vocês vão ver muitos fundos emitidos pelo Citibank, muitos fundos emitidos pela corretora XP e por diversas outras instituições que o nome é capital protegido, e você vai ver que a maioria deles eles fecharam em algum momento, né? Porque a maior parte, que eu falei, compra uma cesta de ativos, depois que bateu aquele objetivo sai, que é a mesma coisa que acontece no COI, né? Então, a título de curiosidade, quem quiser ver algumas estratégias que já aconteceram, pesquisa capital protegido que vai conseguir encontrar como é que foi a evolução desses fundos, quando finalizou, vai ter bastante exemplo digitando isso. Isso aí. Então é isso aí. Então existe, mas não é o comum. A maioria dos casos, os fundos que geralmente você vai encontrar por aí, eles não têm vencimento determinado. Ele vai embora enquanto estiver indo bem. Perfeito. Né? Então vamos aqui para a próxima pergunta, que a Dani mandou pra gente dentro do site, tá? Ela mandou até num artigo que a gente escreveu sobre fundos quantitativos, perguntando, olha, gostei muito do artigo, mas você poderia me dar exemplos de fundos quantitativos no Brasil?
Claro, é possível. Essa é uma indústria que ainda está crescendo muito no Brasil. Porque acontece, tem que ter uma capacidade técnica na parte de programação, na parte de criar teses de investimento muito forte. É muito comum nos Estados Unidos, tá? Inclusive tem fundos lá tem fundos quantitativos lá que competem frente a frente com outros fundos que são pessoas que tomam uma decisão de tão boa que é a performance. Aqui no Brasil a gente já começa a ver já alguns fundos nessa linha, performando às vezes igual ou mais ali que fundos tradicionais de macro, que tem uma equipe ali de gestores por trás. Eu posso citar para você os que são mais conhecidos e que são mais conhecidos justamente porque são os que entregam mais performance, né? Vou citar o exemplo de 3 gestoras, 3 fundos quantitativos muito conhecidos do Brasil que tiveram uma performance muito interessante no ano de 2018 e tende a ter uma performance muito interessante no ano de 2019 agora, né? Um deles é da gestora Vizia Zaratustra, não é? Ele é um fundo aí que vem ganhando bastante destaque, eles tiveram uma performance muito positiva no ano de 2018. Eles têm uma certa volatilidade, mas para uma parte do portfólio acaba agregando bem. Depois eu vou comentar um pouco mais de como que agrega no portfólio fundos quantitativos. Um outro fundo também, que já tem aí uns 10 anos já de casa, é da gestora Murano. Também é uma gestora aí que tem já uma volatilidade média e que também vai entregar uma performance aí também bem interessante. E tem a gestora também, Cadima, tá? Você vai pesquisar, você vai encontrar Cadima 2, que daí já vai ter uma volatilidade menor e que também já tem também mais de uma década aí no mercado. Se eu não me engano, é a gestora mais antiga de fundo quantitativo e eles também vão conseguir performar muito bem. Então, Vizia Zaratustra, fundo Murano e o fundo Cadima. Por que é muito interessante ter fundo quantitativo? E depois assistam a nossa live, que eu já fiz uma live já com o Rodrigo Terni, da gestora Vizia. A gente abordou vários assuntos muito interessantes ali sobre quantitativo. Só pesquisar aí no YouTube, dentro do nosso canal, que vocês vão achar. É uma hora de um conteúdo vale muito a bom. Pena conhecer, pessoal. Exatamente. Mas um breve briefing aqui, né? O fundo quantitativo ele é algo muito interessante de se ter no portfólio, porque ele tem uma estratégia descorrelacionada dos demais investimentos. Então imagina o seguinte, o que isso significa? Imagina que você tem uma cesta de investimento e em um determinado dia essa cesta caiu 0,5%. Normalmente o fundo quantitativo às vezes vai ser um período que ele vai, nesse dia, às vezes ganhar performance. Então, em vez de você terminar o dia negativo em 0,5%, dependendo do tamanho da posição que você tem no quantitativo, às vezes você vai terminar o dia zerado, sem perda nenhuma. Então, como ele é muito descorrelacionado, ele diminui a volatilidade do portfólio, ele aumenta a performance, ou seja, é engraçado como ele aumenta a relação risco-retorno. A gente volta novamente para um ponto que é importante você diversificar, que uma diversificação inteligente ela melhora o teu portfólio. Inclusive, comentei disso na questão que a gente teve a live de fundo quantitativo. Você pode olhar muito mais a questão de diversificação até no curso que a gente tem Mestre dos Fundos, que aborda aí, no caso, tudo sobre fundo de investimento e diversificação de fundos, né? Perfeito, beleza. Ó, esse assunto eu não tenho nem o que complementar, porque o Lucas aqui já falou muito bem, já falou com um baita especialista, que é o Rodrigo Terni, lá da Vizia. É uma live que vocês têm que assistir, que é muito completa, provavelmente um dos conteúdos aí mais completos de fundos quantitativos que tem aí no YouTube. Então, assim, quer saber mais desse assunto? Vale muito a pena dar uma passada por lá. E Perfeito. Depois, claro, né, conhecer mais esses fundos no próprio Mais Retorno. Que, inclusive, me traz a próxima pergunta aqui que eu gostei muito, que o Walter nos mandou no chat do site, olha só. Nossa. Ele mandou pra gente lá, ó. Gostaria de conhecer alguma ferramenta de comparação de fundos. Ele já estava já na melhor ferramenta de fundos ali, a um clique dele, né? Pô, Walter, pelo menos nos deu aqui de brinde aqui uma oportunidade de merchan do Mais Retorno, né? Mas, pô, pessoal, quem não conhece ainda a nossa ferramenta de fundos, modéstia à parte, é a melhor ferramenta de comparação e de análise de fundos do Brasil hoje. Aberta, é gratuita, você entra lá, pesquisa o fundo que você quiser. O fundo está em funcionamento no Brasil, vai estar lá no Mais Retorno. É muito intuitivo, muito simples, é uma ferramenta assim que a gente sabe que o usuário leigo, né, o cara que começou agora a investir não conhece muito, bate o olho e consegue saber se o fundo é legal ou não, mas também serve para o usuário avançado. A gente sabe que tem gestor de fundo que utiliza a nossa ferramenta. Então, assim,
se você ainda não conhece a lâmina e o comparador do Mais Retorno, tem que conhecer, né, Lucas? E é muito simples para acessar, tá? Entrou lá, maisretorno.com, lá em cima, clique em Busque Fundos, digita o nome do fundo que você quer ver e você vai ver que vai aparecer no canto superior direito um botãozinho laranja escrito Compare Fundo. Clicou nele, você consegue comparar uma infinidade de fundos junto com aquele que você selecionou. Use à vontade, tem os troféuzinhos lá mostrando em qual categoria cada um ganha, facilita muito a entender o que cada fundo tem de melhor. Então, assim, a gente é suspeito de falar, né? Vai lá, mexe, é aberta, é de graça, é fácil. Não tem por que você não realmente conhecer essa ferramenta se você se interessa em fundos. Então, com certeza você vai gostar. Isso é se você já não conhece a ferramenta. Perfeito. Então vamos agora para a última pergunta do nosso episódio de hoje, do Marcos, que também mandou pelo chat, né? Ele perguntou aqui uma coisa interessante até para a gente desenvolver mais. O que significa R$100 por movimentações adicionais, né? Então quando você vai lá aplicar num fundo, tem várias coisas lá, né? O que é movimentação, né? Aplicação adicional, saldo mínimo de permanência, investimento mínimo inicial. Como é que funcionam essas coisas, Lucas? Essa é uma excelente pergunta que inclusive causa muita dúvida nas pessoas, né? Quando se fala de movimentação em fundo de investimento, vai ter 3 coisas que você vai olhar principalmente, né? O fundo de investimento ele tem uma aplicação inicial mínima, que vai variar muito. Vai ter fundo que a aplicação inicial mínima vai ser de R$100, R$1.000, R$5.000, R$10.000, R$300.000, R$1 milhão. Aplicação inicial mínima, ou seja, a primeira entrada você vai ter que entrar no mínimo com aquele valor. Vai ter uma segunda questão, que é o saldo de permanência mínimo, não é? Então, às vezes você aplicou R$25.000 num fundo de investimento que esse era a aplicação inicial mínimo, mas o saldo de permanência mínimo nele é de, por exemplo, R$10.000. Ou seja, você colocou 25 mil, você vai poder resgatar até R$15.000. Ah, Lucas, eu quero resgatar mais R$1.000, mas poxa, só tem 10 mil nele. Agora, ou você resgata total, os 10 mil, ou você não vai conseguir resgatar dele, porque o saldo de permanência mínimo dele é de R$10.000, não é? Então eu falei de aplicação inicial mínima, eu falei de saldo de permanência mínimo, e tem esse terceiro fator que é o que foi perguntado, que é a questão de saldo de movimentação mínima, né? Adicional mínimo, que é o mínimo que você consegue aplicar ou resgatar no fundo. Utilizando esse mesmo exemplo que eu comentei, imagina um fundo com aplicação inicial mínima de R$25.000, permanência mínima de R$10.000 e vamos supor que a movimentação dele mínima seja de R$1.000. Então aplicou 25 mil, você consegue ir resgatando de R$1.000 em R$1.000 ou qualquer valor superior a esse. Você não vai conseguir resgatar, por exemplo, R$500, não é? Você pode ir resgatando de R$1.000 em R$1.000 ou um valor superior até chegar no valor mínimo de 10 mil. Aí ou você resgata total ou você não vai resgatar, porque o mínimo que você tem que permanecer no fundo é 10 mil. Perfeito. Isso é bastante interessante, né, de você ficar atento, porque, por exemplo, se você é uma pessoa que... Você até tem o valor mínimo inicial para aplicar naquele fundo, mas você não quer fazer uma aplicação só, você quer aplicar todo mês. Então você tem que ficar atento a também essa movimentação adicional. Vamos supor que, por exemplo, é um fundo que a aplicação inicial mínima dele é de R$5.000, mas as movimentações mínimas é de 5 mil. Se você está pensando em fazer novos aportes, você vai aportar muito menos que 5 mil, já vai complicar a sua estratégia. Já vai complicar, às vezes você vai ter que acumular 2, 3, 5 meses para poder fazer um novo aporte naquele fundo, que é o mínimo de movimentação nele, uma nova aplicação é de 5 mil. Então sempre olha essa questão de movimentação mínima e procura ver alguns que a movimentação mínima é um valor relativamente baixo, você tem uma flexibilidade para poder ir fazendo novos aportes ou retiradas. Perfeito, acho que aí fica bem claro mesmo, hein? Ótima pergunta, Marcos. Valeu, aí que deu para desenvolver bem uma dúvida que várias pessoas têm, né? Às vezes específica muito boa em mesmo. Um lugar aqui, outro ali, a gente conseguiu abordar o todo. Perfeito, maravilha. Ótima Legal, pergunta. pessoal. Então com isso a gente consegue encerrar mais um episódio aqui do Mais Respostas. Espero que vocês tenham gostado e como sempre, né? Ficou com mais dúvida de fundos ou até de outros investimentos? Deixa aqui nos comentários que a gente vai abordar num episódio futuro. Até breve, pessoal. Um abração. Um grande abraço e bons investimentos.